nossa meditação. E nós escolhemos hoje um tema, compartilhando a bênção. Nós lemos aqui sobre Naamã, mas nós queremos frisar mesmo esta menina de Israel, que não cita aqui o seu nome, não fala sobre o nome dessa menina, também não cita que idade que ela tinha, só fala que era uma menina. De repente, poderia ser uma adolescente, né? Poderia ser menor um pouco, poderia ser um pouco maior. Mas era uma menina que foi levada cativa. E lá, então, ela ficou ao serviço da senhora de Naamã. Mas o que nós queremos frisar é o seguinte, que esta menina, ela acreditava muito em Deus e também ela confiava muito na palavra do profeta. Porque senão ela não teria tido coragem para falar isso para aquela mulher, não é mesmo? Quando ela soube, quando ela viu que aquele homem era leproso, ela se lembrou. Então ela pegou e falou isso para a mulher, né, para a sua senhora. Se o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então nós vemos que ela falou isso com uma certeza, com uma convicção, que ela acreditava mesmo nas palavras do profeta, e também ela acreditava no Senhor nosso Deus. E nós vemos que ela não ficou com isso só para ela. E o que nós queremos tirar de meditação para nós é o seguinte, que às vezes, quando nós ganhamos uma bênção, às vezes a gente retém só para nós, né? Mas essa menina, ela era abençoada, e ela indo para aquela casa, a bênção de Deus a acompanhou. E ela chegando ali, ela compartilhou com aquela família essa bênção, porque ela levou essa palavra para aquela família que provavelmente sofria, porque as pessoas que tinham lepra antigamente sofriam muito, né? É muito sofrimento. Tinha que ser separada das pessoas, tinha que ser, né, ficar sozinha. Mas essa menina, ela compartilhou com aquela família aquela fé que Deus colocou em seu coração, né? Que ela acreditava realmente que se ele fosse lá, ele se sarava. Depois no verso 14 diz assim: então desceu e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino e ficou purificado. Então aqui tem, no verso 14, a confirmação que realmente aconteceu conforme ela falou. De momento, logo de primeira instância, ele não quis ir, porque disse que os rios eram sujos, questionou, mas o certo é que ele acabou indo. Então ele pôde compartilhar também dessa bênção, né, que essa menina levou para aquela família. Depois nós temos também a história de uma outra pessoa que também fez mais ou menos a mesma coisa. Nós temos a história de uma pessoa que está no livro de Gênesis, no capítulo 30, e do 25 em diante. Gênesis, capítulo 30, 25. Vamos ver quem é essa pessoa. Diz assim: e aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que vá ao meu lugar, a minha terra, dar-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais eu tenho te servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então disse Labão: se agora tenho achado graças em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te pagarei. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui também, irmãos, uma outra situação completamente diferente aqui, né? Mas que também da mesma forma. Quando Jacó foi morar
lá com Labão, aqui diz a palavra do Senhor que Labão passou a ser abençoado por causa de Jacó. Então nós vemos que o dia a dia, a vida de Jacó, ele era um homem de temor a Deus, que temia o Senhor, e o Senhor se agradava dele, porque para ficar escrito na palavra do Senhor que Labão foi abençoado, que o Senhor abençoou por amor dele, é porque o Senhor se agradava dele e provavelmente ele era fiel, um servo fiel a Deus. Fazia as coisas direitinho, né? Temia o Senhor direito, tinha muita fé. E por ele ser abençoado e estar ali na casa de Labão, essa bênção acabou se estendendo também àquela família. Acabou por ser abençoado. Olha que Labão foi tão abençoado que ele não queria deixar mais Jacó sair de lá de perto dele. É gostoso, né? Você ficar perto de uma pessoa, que transmite coisas boas, que transmite para você fé, que transmite segurança, não é mesmo? Uma pessoa que te, digamos assim, que não te põe para baixo, não é pessimista. Agora, difícil é você ficar perto de alguém, que a pessoa sem fé, que tudo que você fala, isso não dá certo, isso não vai acontecer, não sei o quê, né? Não vai dar certo. Então, aí é ruim, né? Você ficar perto de uma pessoa assim. Mas o que a gente vê aqui nessa palavra é que Jacó, ele era um homem muito abençoado, de muita fé e muito abençoado por Deus. Tanto é que Labão queria segurar ele ali, quanto mais ele pôde, né? Ele fez de tudo para segurar ele ali, para não deixar ele embora. Ele disse: fica comigo, né? Então diz Labão: se agora eu tenho achado graças aos teus olhos, fica comigo. Olha, eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele mesmo percebeu, Labão mesmo percebeu que ele estava sendo abençoado. E ele também percebeu que ele estava sendo abençoado por causa da vida de Jacó. Ele percebeu isso. Então ele falou: não, eu não vou deixar Jacó embora. Se eu deixar Jacó embora, como é que vai ser, né? Eu estou sendo abençoado porque ele está aqui. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Então a gente para e reflete assim na nossa vida. Será que alguém está sendo abençoado pela minha vida? Será que as minhas atitudes, aquilo que eu faço, a minha fé, o meu modo de ser, a minha maneira de crer em Deus, a minha maneira de social com os irmãos, com os vizinhos, será que alguém está sendo abençoado através da minha vida? É algo para a gente refletir, não é mesmo? Porque isso existe, irmãos, está aqui na palavra. Labão estava sendo abençoado por causa do viver, do dia a dia de Jacó, da sua fé, da sua maneira de servir a Deus. Essa bênção chegou também a esta família. Depois, no capítulo 39, também tem uma outra, ainda em Gênesis, tem uma outra pessoa também que aconteceu isso. O 39, do 4 até o 6, diz assim: José achou graça em seus olhos, eu servia, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. Abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, na sua casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Aqui nós vemos também outro acontecimento, né? Pessoas diferentes, situações completamente diferentes uma da outra, mas são 3 acontecimentos que as famílias foram abençoadas por amor do servo de Deus. Aqui nós vemos José, que a bênção chegou também lá na casa do seu senhor, através da sua pessoa, através da sua vida, através da sua fé em Deus, através da sua sinceridade, da sua fidelidade, porque nós sabemos que ele foi provado ali naquela casa. Ele foi provado, né? E ele não caiu na tentação. Ele não caiu por quê? Porque ele era vigilante.
Se ele fosse um jovem assim, despercebido, né? Quem sabe ele teria caído naquela tentação, mas ele não caiu. Então isso prova que ele era vigilante, ele temia realmente o Senhor. Então foi maravilhoso. A gente fala, foi maravilhoso. Os irmãos devem pensar, mas José sofreu tanto? José sofreu muito, né? Foi preso, aconteceu muitas coisas na sua vida. Mas o que foi maravilhoso é que ele venceu. E o que foi maravilhoso é que ele pôde socorrer depois a sua família. E o que é mais maravilhoso é que este homem foi abençoado, a sua casa, por amor de José. Então, mais uma prova, irmãos, que Deus realmente abençoou seus filhos. E essa bênção que nós temos em nossa vida, irmãos, se estende a quem está por perto. Por isso que é uma responsabilidade nossa como cristão, como servo de Deus. Nós temos que fazer as coisas direito. Nós temos que estar sempre, né, fiel a Deus, sempre vigilante, né? Porque muitas pessoas podem estar sendo abençoadas através da nossa vida, através do nosso dia a dia. De repente nós nem sabemos, né? De repente nós nem sabemos, mas vai que tem alguém aí que está sendo abençoado através do seu viver, do meu viver, através da minha maneira de ser, do meu testemunho, do seu testemunho. Eu conheço pessoas que às vezes falam assim, eu queria ser igual fulano. Que essa pessoa passa o que passar, mas ele está sempre ali, sempre firme, sempre firme. Às vezes não é que a pessoa é aquela rocha, né? Mas é que Deus, irmãos, Deus ele age da maneira certa, na hora certa. Então Deus, ele age na nossa vida. Nós às vezes nem percebemos. Às vezes os irmãos nem percebem. Às vezes acontece algo na sua vida que você nem percebe. Às vezes você recebe uma bênção. E às vezes essa bênção é para compartilhar com quem está perto. Então, irmãos, isso é importante. E então, nessas três histórias aqui, dessas três pessoas, e a gente vê que também tinha uma criança. Não é só os adultos, os irmãos. Às vezes as crianças também são abençoadas e através da vida delas, elas podem, né, outras crianças que estão por perto ser abençoadas. Porque Deus, ele é o nosso Pai maravilhoso, que ele sabe de todas as coisas. Então, é a palavra do Senhor para nós hoje, compartilhando a bênção. Que nós possamos, irmãos, orar ao Senhor e pedir a Deus, que Deus nos abençoe e que o Senhor nos esclareça algo, se nós tiver que fazer algo para ajudar alguém, para abençoar a vida de alguém, que o Senhor possa, né, nos esclarecer e dar essa bênção na nossa vida, porque eu acredito, porque conforme esses irmãos aqui foram abençoados e a família onde eles foram morar foi abençoada através da vida deles, nós hoje não somos diferentes não, nós também servimos o mesmo Deus, nós temos, né, as mesmas limitações, mas o nosso Pai é o mesmo, e nós podemos sim ser abençoados, e através da nossa bênção nós abençoar alguém. Amém, Jesus.